paz do Senhor, adolescentes. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos também os nossos visitantes, os demais professores. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Estamos com a nossa nova revista. Hoje é a segunda lição da nossa nova revista. As parábolas de Jesus são vivas. Glória a Deus. E a lição de hoje tem por título Uma História sobre Oração. Amém? Vamos orar para darmos início à nossa aula. Ó Pai de amor, graças te damos porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, nessa manhã para estudarmos acerca da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada porque a Sua palavra é rica e nos ensina sobre todas as coisas, ó meu Pai. Sê conosco nessa manhã, Senhor. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa fazer a Sua obra em nós. Em nome de Jesus eu lhe peço, ó Pai. Amém. Adolescentes, eu acredito que vocês já estão com o nosso material de uso, a revistinha nova, um caderno, uma caneta, a nossa Bíblia devocional, McCheyne, tudo em mãos para nós podermos iniciar a nossa aula. E eu quero falar com vocês também sobre a oferta, né? Vocês podem estar ofertando aí pelas ferramentas que vocês já estão acostumados a usar, o Pix, o PicPay. Podem também, se os pais de vocês assim preferirem, fazer depósito em conta, na conta da nossa igreja, ou então, logo mais à noite, no nosso culto, trazer a sua oferta da EBD e entregar ali na tesouraria aos nossos irmãos, amém? Mas não deixe de abençoar a obra do Senhor. A obra precisa, Deus não precisa, mas a obra precisa e vocês são abençoadores. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Como eu disse, a nossa lição de hoje, a segunda lição da nossa nova revista, né? Hoje vamos falar sobre a maior força do mundo, adolescentes. Vamos falar sobre a força mais poderosa que existe aqui na Terra. O que vocês acham que é a maior força do mundo? Sobre o que nós vamos falar aqui hoje? Qual é a maior força do mundo, adolescentes? Será, adolescentes, que a maior força do mundo é o vulcão Tambora? Esse vulcão que fica lá na Indonésia, que teve uma das mais poderosas erupções do mundo e provocou a morte de milhares de pessoas e criou anomalias climáticas globais. Será que é esse vulcão a maior força do mundo? Ou será, adolescentes, que a maior força do mundo é a bomba Tsar? Será que a bomba Tsar, responsável pela maior explosão da história, que ainda bem, adolescentes, fez parte apenas de um teste, porque se essa bomba ela fosse usada realmente, por exemplo, na Avenida Paulista, ela mataria mais de 400 mil pessoas e feriria mais de 1.300.000 pessoas. É muita gente, né? 11.300.000 pessoas. 11.300.000 pessoas, adolescentes, é mais do que a nossa população capixaba. É muita gente, né? E se essa bomba, de fato, ela fez parte apenas de um teste, se de fato ela explodisse, ela poderia matar uma população capixaba inteira. Olha a força. Será que é disso que nós estamos falando? A maior força do mundo? Será que é um vulcão? Será que é uma bomba? Não, adolescentes. Essas coisas, elas são, sim, muito potentes. Mas nós temos uma potência muito maior nos nossos lábios, no nosso coração, nos nossos joelhos. Sabe qual é essa potência, adolescentes? É a oração. Glória a Deus. Diferentemente, adolescentes, de
tudo que falamos, a oração ela não é destrutiva, mas ela é a solução para as nossas vidas. A oração move, adolescentes, a mão de Deus. O Deus que governa o universo, nosso Deus, a mão dele se move através das nossas orações. Uma igreja que se entrega, adolescentes, à oração, uma igreja que confia os seus cuidados ao Senhor, como nos ensina o Salmo, capítulo 55, no verso 22. Uma igreja assim, adolescentes, uma igreja pobre de espírito, ela é mais forte do que um exército, adolescentes. Glória a Deus. Mas em contrapartida, adolescentes, um crente sem oração é como alguém que sufoca a si mesmo, adolescentes. A oração, ela está, adolescentes, para o discípulo de Jesus, assim como o ar está para os pulmões. É impossível pensar numa vida espiritual saudável sem uma vida de oração abundante, adolescentes. Pense nisso. Orar não é uma opção para nós cristãos. Orar é uma necessidade básica e vital. Inúmeras pessoas morrem por insuficiência respiratória, adolescentes, todos os dias, no Brasil e no mundo inteiro. E dessa mesma forma, muitos cristãos estão mortos espiritualmente. Sabe por quê, adolescentes? Porque eles não oram mais. Considere assim, ninguém em plena saúde vai dizer, hoje eu não vou respirar não. Eu estou saudável, hoje eu não vou respirar. A gente tem essa opção, adolescentes? Vocês já viram alguém saudável falar bem assim, hoje eu não vou respirar não? A gente não vê esse tipo de coisa, não é mesmo? Então, igualmente, adolescentes, como cristãos, nós não podemos deixar de orar, porque nós estamos cansados, ou hoje eu vou deixar de orar porque estou muito atarefada. Não, adolescentes, nenhum motivo é motivo para nós pararmos de orar. Todos os homens e mulheres que caminharam com Deus, eles consideravam, adolescentes, a oração a atividade principal da sua vida. Eles oravam sozinhos, eles oravam acompanhados, eles oravam em todo o tempo, adolescentes. Oravam em todo o tempo e desfrutavam também em todo o tempo as bênçãos de uma vida de oração. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele também, adolescentes, era um homem de oração. Ele fez da oração uma atividade permanente em seu ministério. Ele falava com o Pai incessantemente. E essa prática, adolescente, fez com que os discípulos de Jesus se interessassem também pela oração e pedissem a Ele que os ensinassem a orar. Jesus é a nossa maior inspiração. Ele foi inspiração para os discípulos e ele é inspiração para todos nós, adolescentes. Amém? No nosso primeiro tópico, aí, vai falar exatamente sobre isso. Primeiro tópico da nossa lição, a importância da oração. E no primeiro ponto aí do nosso tópico, diz assim, Jesus, um homem de oração. Amém? Estão acompanhando comigo? Primeiro tópico, a importância da oração. Primeiro ponto desse tópico, Jesus, um homem de oração. Tem um dos evangelhos, adolescentes, que é considerado o evangelho da oração. Vocês sabem qual é esse evangelho? Escrevam aí no chat, se vocês souberem. Será que é o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João? Vocês estudaram a lição, hein? Então, vocês sabem. Escreva aí para mim rapidinho quem sabe. Mateus, Marcos, Lucas ou João?
É isso aí, adolescentes. O Evangelho de Lucas é o evangelho considerado o evangelho da oração. Evangelho de Lucas. Em comparação com Mateus, com Marcos e João, Lucas, adolescentes, é o evangelista que mais falou sobre oração, com ênfase no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, onde o Senhor Jesus nos ensina sobre essa importante disciplina espiritual. E esse aí é o texto base da nossa lição de hoje, e eu gostaria que nós lêssemos. Vocês vão abrir aí no nosso devocional, né, para vocês que têm a nossa Bíblia devocional, é a página 240, para os nossos visitantes que não têm a nossa Bíblia, é o Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós vamos ler dos versículos do 1 ao 13. Amém? Lucas 11, versículos 1 ao 13. Amém? Vamos ler então juntos. Nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bater, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Esse é o texto base da nossa lição. E nessa passagem nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos a orar e a perseverar em oração. Mas também, adolescentes, nós podemos ver Jesus orando em outros momentos na Bíblia. Nós vemos Jesus orando em seu batismo, no capítulo 3 de Lucas, versículo 21. Nós vemos Jesus orando no lugar deserto, no capítulo 5, versículo 16. Nós vemos Jesus orando antes de escolher os 12 apóstolos, no capítulo 6 de Lucas, versículos 12 e 13. Nós vemos Jesus orando sozinho, no capítulo 9, versículo 18, vemos Jesus orando acompanhado no monte. No Monte da Transfiguração, no capítulo 9, versículos 28 e 29. Nós vemos Jesus orando por Pedro, capítulo 22 de Lucas, 31 e 32 versículos, orando por si mesmo,
capítulo 22, versos 41 e 42, por seus inimigos, nós vemos Jesus orando, capítulo 23, verso 34, e também clamando antes de morrer, no capítulo 23, versículo 46. Nós não vamos ler todos esses versos agora por conta do tempo, mas depois vocês podem estar aí conferindo na Bíblia de vocês. Todas essas passagens que eu citei falam sobre oração de Jesus. Amém? A oração é fundamental na vida do cristão, adolescentes. Mesmo sendo Jesus o filho unigênito do Pai, ele orava constantemente, adolescentes. Ele não deixava de orar. Jesus nos ensina que a oração é algo profundamente essencial para as nossas vidas. O nosso mestre, adolescentes, ele foi um verdadeiro exemplo para nós de um homem de oração. Aprendemos com Jesus diferentes formas de orar. Se nós seguirmos os passos do nosso mestre Jesus, nós também vamos ser homens e mulheres adolescentes de oração. Amém? Considerando a oração a principal atividade da nossa vida, é assim que deve ser, adolescentes. É assim que nós temos que entender. A oração ela é fundamental e ela deve ser a principal atividade que nós executamos todos os dias das nossas vidas. Faça de tudo, adolescentes, na sua vida um motivo de oração. Não passe nem um dia sequer sem orar. Nós temos vários motivos para orar. E como nós aprendemos aqui mesmo com os nossos pastores, nós devemos fazer de tudo na nossa vida um motivo de oração. Amém? Você pode orar sozinho, você pode orar acompanhado, você pode orar nas nossas jornadas de orações, compartilhando seus pedidos de oração com os irmãos. Eles vão estar orando por você e você vai estar orando por eles. Vocês sabem como funciona, a gente sempre ora assim nas nossas jornadas de oração. Vocês podem orar pelos irmãos nos grupos que vocês estão inseridos aqui na igreja, no nosso grupo lá dos adolescentes. Vocês podem colocar o pedido de vocês de oração, vocês podem estar intercedendo pelos pedidos que são colocados ali. Nós temos vários motivos, adolescentes, para orarmos, para nos entregarmos diante de Deus constantemente em oração. Peça a Deus uma experiência, adolescentes, com Ele. É Deus que nos ensina a orar. Se você está pensando, mas eu não sei orar ainda, eu não acho que eu não oro bem. Quem ensina você a orar, adolescentes? É Deus. Então peça a Ele, Senhor, me dá uma experiência. Me ensina a orar, assim como os discípulos pediram para serem ensinados por Jesus a orar. Você também pode fazer esse mesmo pedido. Esse pedido já é uma oração. Ore a Deus pedindo que Ele te ensine a orar. Ele ouve e Ele responde, adolescentes, às nossas orações. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto aí desse primeiro tópico da nossa revista tem por título Jesus, um homem disponível a ensinar. Jesus, ele não veio só fazer, adolescentes, mas ele veio também ao mundo para nos ensinar a fazer. Além da oração, outra característica marcante na vida de Jesus é a sua capacidade e a sua disponibilidade em ensinar. Jesus, ele ensinava de várias formas em vários lugares. Ele ensinava no templo, como nós podemos ver no livro de Lucas, também no capítulo 19, 47. Vocês podem conferir aí depois. Jesus, ele ensinava nas sinagogas. Mateus 4, 23 nos mostra. Jesus, ele ensinava na beira de um poço. João 4, versos 6 e 7. E em tantos outros lugares, adolescentes, Jesus ensinava. Jesus ensinava a respeito da lei. Jesus ensinava sobre relacionamento entre as pessoas. Jesus ensinava sobre o amor e sobre
tantas outras coisas Jesus ensinava. Jesus, ele não desprezava um coração sedento em aprender, adolescentes. Um dos seus discípulos pediu a Jesus que os ensinasse a orar, como nós já comentamos aqui na lição. E Jesus ensinou a todos os seus discípulos a orar. Veja bem, adolescentes, eles poderiam ter pedido muitas coisas, mas eles primeiro quiseram aprender a orar. O que eles pediram a Jesus é: Senhor, me ensina a pregar. Não foi isso. Primeiro eles pediram: Senhor, me ensina a orar. Sabe por quê, adolescentes? Porque a oração é o mais importante. Tudo é a partir da oração. Amém? Assim como os discípulos, adolescentes, todos nós devemos, então, aprender a orar. Deus te ama, adolescentes. Isso aí, vocês não tenham dúvidas. O amor de Deus, ele é imenso. E ele quer que você o busque em oração. É desejo do Senhor que você busque a Ele em oração. Então, peça a ajuda do Espírito Santo. Ele vai levar você a orar com confiança, adolescentes. Ele vai colocar as palavras nos seus lábios. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir em oração. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Romanos, no capítulo 8, nos versos 26 e 27, que o Espírito, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Peça a ajuda do Espírito Santo, então, adolescentes, e ele vai ensinar você a orar daquela forma assim que agrada a Deus. Amém? Conduzido pelo Espírito, você vai fazer a sua oração de uma forma que agrade ao nosso Senhor, confiando na soberania de Deus, sobre todas as coisas, adolescentes, e tendo no coração a plena convicção de que Deus, ele ouve a oração de seus filhos. Amém? Terceiro ponto aí desse nosso primeiro tópico, a oração ensinada por Jesus. Todos nós sabemos, né, adolescentes, que Jesus ensinou uma bela oração que está dentro desse texto que nós acabamos de ler, o capítulo 11 de Lucas, versos 2 a 4. Essa oração muitas vezes é chamada de a oração do Pai Nosso. E através dela, Jesus nos ensina 3 importantes lições. Nós vamos falar um pouquinho agora aqui sobre elas. A primeira lição que nós aprendemos com a oração do Pai Nosso é que o primeiro princípio é chamarmos Deus de Pai. O Deus, adolescentes, a quem nós oramos, ele deve ser tratado como um ser próximo da gente. Ele não deve ser tratado assim, como um ser distante, como um ser indiferente. Ele deve ser visto como alguém próximo. Ele é o nosso Pai. Nós podemos nos dirigir, adolescentes, a Deus assim com carinho. Podemos chamá-lo de Pai, sim, porque em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus. Através, adolescentes, de Cristo, nós temos o privilégio de termos sido inseridos, adolescentes, na família de Deus. Então, nós podemos nos aproximar do nosso Deus com carinho, podemos chamá-lo de Pai, podemos sim chamá-lo de Paizinho. Ele é o nosso Pai. Glória a Deus por isso. Amém? O outro ponto aí que a oração do Pai Nosso nos ensina, o segundo princípio, é que deve haver da nossa parte, reconhecimento de Deus e que nós devemos exaltar também ao nosso Deus. Jesus disse: Pai, que
todos reconheçam que teu nome é santo. Glória a Deus. O nome de Deus, adolescentes, ele é santo. Ele representa uma pessoa, seu caráter. E por isso nós devemos honrar a santidade de Deus em toda a nossa maneira de viver. Nós devemos buscar ser santos, adolescentes, em todo o tempo, porque assim nós estamos honrando a Deus, que é o nosso Pai. Amém? Jesus também declarou: venha o teu reino. Pedir pelo reino, adolescentes, é pedir pela presença. Pedir pela presença do Senhor é pedir pela sua manifestação agora, que venha o teu reino, que o Senhor se faça presente agora nas nossas vidas, na nossa igreja. Amém? Isso inclui a operação do poder de Deus, adolescentes. Nós estamos clamando pelo poder quando pedimos que venha o reino. Que Deus haja com poder no meio do seu povo para destruir as obras de Satanás, para curar os enfermos, para salvar os perdidos. Amém? É isso que nós pedimos quando pedimos pelo reino, que venha o reino. Pedimos também, quando pedimos que venha o reino, nós pedimos para que seja promovida a justiça de Deus e pedimos o derramar do Espírito Santo. É o que acontece nos nossos cultos, adolescentes. Nós estamos vindo agora da cruzada, que foi maravilhosa, e nós vimos toda essa operação de poder, das maravilhas do Senhor, salvação de vidas, cura, a expulsão, destruição das obras de Satanás, né? Foram expulsos demônios. Nós vimos todas essas operações do Senhor e nós temos clamado aqui na nossa igreja que venha o reino, batismo com o Espírito Santo. Nós temos pedido a Deus por isso. E glória a Deus que Ele tem ouvido as nossas orações. Amém? E o terceiro princípio que aprendemos aí com a oração do Pai Nosso é que deve haver uma entrega total de todas as nossas necessidades ao Pai. Necessidades, adolescentes, de ordem material. A oração do Pai Nosso nos ensina a clamar a Deus pelo pão de cada dia. Necessidade de ordem espiritual. A oração do Pai Nosso nos ensina a pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Nós devemos reconhecer os nossos pecados diante de Deus e, arrependidos, adolescentes, pedir a Deus que nos perdoe pelos nossos pecados. E também nos ensina sobre a necessidade moral, o livramento de todo o mal. Amém? Glória a Deus. Então, adolescentes, aprendemos aqui agora que em nossas orações nós devemos adorar Deus. Aprendemos também com a oração do Pai Nosso que nós devemos apresentar e clamar a Ele por todas as nossas necessidades. Amém? Tópico 2 da nossa revista, uma história sobre perseverança. Depois que Jesus ensinou os seus discípulos a orar, adolescentes, ele contou para eles uma história sobre a importância da perseverança na oração. Nessa parábola que Jesus contou para os discípulos, que nós lemos aqui também, está tudo na nossa leitura de hoje, tudo que estamos comentando aqui até agora está nessa leitura que fizemos, Lucas 11, dos versos 1 até o 13. E está contida nessa leitura também essa parábola que Jesus conta para os discípulos depois de ensiná-los a orar. E nessa parábola nós temos 3 personagens. O primeiro deles é o viajante, aquele que chega à meia-noite de surpresa. Depois nós temos o amigo do viajante, que irá hospedá-lo, mas que não tem pão em casa para receber o amigo adequadamente, porque receber adequadamente era ter hospedagem, um lugar para que ele ficasse, e ter também com que alimentar aquele que chegasse assim no meio da noite. E o vizinho é o outro personagem que nós temos, que é o pai de família, que já está deitado e não quer ser
importunado. Então, adolescentes, de acordo aí com a nossa revista, a cultura judaica da época entendia que o amigo hospedeiro tinha o dever sagrado de oferecer uma boa estadia ao amigo viajante. O que incluía, como eu falei para vocês, um lugar para passar a noite e também uma alimentação adequada para aquele amigo que estava chegando. Faltando o que comer, então, o hospedeiro sabia que não estaria recebendo bem o seu amigo. O que ele fez? Como estava faltando na casa dele, ele sai ao encontro do vizinho para pedir ao vizinho emprestado para poder atender o amigo que tinha chegado. Entretanto, mesmo diante de uma porta fechada, adolescentes, um claro sinal de que o dono da casa já tinha se recolhido, como a palavra nos fala, que já estava deitado com os filhos dele, e correndo o risco de ser taxado de inconveniente, o amigo hospedeiro, ele insiste e continua pedindo ajuda ao amigo vizinho, porque ele queria atender bem o amigo que tinha chegado de viagem. O amigo, o vizinho, ele não demonstra qualquer amizade pelo hospedeiro, o amigo hospedeiro. E, embora não lhe traga os pães, está decidido a ficar deitado com seus filhos, como nos conta aí o verso 7 do capítulo 11 de Lucas. Mas, de acordo com Jesus, a insistência do hospedeiro fará com que o seu vizinho lhe atenda. Ele insiste, e mesmo o amigo não querendo atender, pela insistência do outro, ele vai conseguir ser atendido. Agora, adolescentes, antes que você pense em vincular a ideia de Deus à imagem do vizinho que está deitado lá com seus filhos, com as portas trancadas, sem disposição para levantar, é importante que você entenda que não é isso, adolescentes, que essa parábola está dizendo. Não é isso que Jesus quer nos ensinar. A proposta aqui dessa parábola é ensinar por contraste, adolescentes. Ou seja, se até um homem indisposto é capaz de atender um amigo persistente, veja bem, persistente, quanto mais o nosso Pai amoroso, que atenderá às orações de seus filhos que perseverantemente lhe clamam. A lição, adolescentes, aqui é que a oração perseverante, ela produz grandes resultados. Amém? Assim, então, aprendemos que com essa parábola que devemos perseverar. Essa parábola ela nos ensina abertamente, adolescentes, a perseverarmos, a sermos persistentes na oração. Amém? Vocês estão entendendo? Existem muitos outros textos também na Bíblia que nos mostram a importância de vivermos perseverando em oração, porque a perseverança ela é muito importante. A Bíblia nos traz em várias passagens a perseverança. E nós devemos, então, adolescentes, sempre continuar pedindo a Deus, sempre continuarmos ali em oração, pedindo que conforme os propósitos do Senhor, Ele vai responder e atender às nossas orações. Amém? A perseverança na oração, ela jamais, adolescentes, é em vão. Nós devemos, sim, perseverar e insistir. Os cuidados de Deus, eles são especiais para aqueles que a Ele clamam. Amém? Deus, Ele não retém, adolescentes, nada do que nós precisamos. Ele reserva suas bênçãos mais seletas, adolescentes, para aqueles que o estimam e continuam orando até que recebam do Senhor aquilo que estão pedindo. Se Deus, vocês podem estar se perguntando, se Deus responde às orações do crente, por que então eu não tenho tido respostas? Por que nós não temos tido respostas às orações? Talvez essa pergunta está passando aí agora pela sua cabeça.
Isso é uma lógica, adolescentes. Nós não estamos tendo respostas. Sabe por quê? Porque nós não estamos orando. O que será, adolescentes, que tem roubado o nosso tempo de oração? O que será que tem roubado? Nosso tempo com Deus. Ou melhor, o que tem roubado a qualidade da nossa oração? Que às vezes, mas eu oro, professora. Senhor, tu sabes. É quase assim a oração, né? Enfim. Será que é a falta de tempo que tem roubado o nosso tempo de oração com o Senhor? Será que nós realmente não temos tempo para orar? É esse o grande vilão, o tempo? Olha, adolescentes, eu vou falar para vocês. Sabe quem pode nos responder isso? O seu celular. O seu celular pode responder o que tem roubado o seu tempo de qualidade com Deus. Olha só, estima-se que os brasileiros investem cerca de 5 horas por dia em sites e programas de interação com outras pessoas. Os aplicativos mais usados aqui no Brasil são o WhatsApp, aproximadamente 30 horas por mês, e o Facebook, aproximadamente 15 horas por mês. Esses dados nos levaram ao segundo lugar do ranking global dos países com maior tempo de uso das redes sociais. Nós perdemos adolescentes. O Brasil perde apenas para a Indonésia em tempo de uso das redes sociais. E aí, adolescentes? Com esses dados que eu estou colocando aqui para vocês, como tem ficado a nossa vida de oração? Diante dessa imersão em redes sociais. Será que nós temos gasto a mesma quantidade de tempo que nós gastamos com as redes sociais em oração? Será, adolescentes? A mesma quantidade de tempo, a mesma concentração, o mesmo envolvimento que a gente tem nas redes sociais, será que a gente tem gasto em oração? O tempo que você tem gasto nas mídias, ou nos jogos, ou na televisão, vendo filmes, será que o seu tempo de lazer é maior do que o tempo que você gasta com a oração, adolescentes? É maior do que o tempo que você gasta com a leitura da palavra? É maior do que o tempo que você gasta com Deus? Faça essa reflexão. A Bíblia nos diz, adolescentes, que o crente, ele deve andar sabiamente, remindo o tempo. Isso é muito importante. Sabe por quê, adolescentes? Porque os dias são maus. A palavra nos diz isso em Efésios capítulo 5, verso 15. Você pode conferir aí depois na sua Bíblia. Então, adolescentes, vamos priorizar, eu peço a vocês, vamos priorizar as coisas do reino. Amém? Eu não estou falando aqui, adolescentes, também que vocês não podem se divertir. Não é isso que eu estou querendo passar para vocês. Vocês podem sim se divertir. Eu não estou falando que vocês não podem sair com a família. Eu não estou falando que vocês não podem conversar com amigos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que vocês devem desprezar os estudos de vocês. Eu não estou dizendo que vocês devem também desprezar outras responsabilidades que vocês tenham. Não é isso que eu estou dizendo. Dedicar tempo e dar atenção a estas coisas que nós acabamos de citar aqui, a família, aos estudos, aos amigos. Isso também é fazer a vontade de Deus, adolescentes. O que precisamos ter em mente é que o grande propósito da nossa vida
da nossa vida como cristão é glorificar a Deus, porque é para isso que fomos chamados. Vocês conseguem me entender? Não é que nós não podemos fazer essas outras coisas, podemos, mas o grande propósito, a melhor parte da nossa vida tem que ser para o Senhor. Nós fomos chamados para isso, para a nossa vida, ela deve glorificar o Senhor. Amém? Então, que vocês possam fazer tudo para a glória e para a honra do nome do nosso Deus. Amém, adolescentes? Se Jesus, adolescentes, o Filho de Deus, ele não abriu mão de uma vida de oração enquanto ele esteve aqui na terra, quanto mais nós, adolescentes, que somos assim tão frágeis, tão limitados, nós devemos orar o tempo todo, adolescentes. Fazer de tudo motivo de oração, como eu já falei aqui para vocês. E assim, nós partimos aí agora para o tópico 3 da nossa lição. Vamos lá. Na revista de vocês, tópico 3, peça, busca, bata e a resposta virá. Amém? Jesus, ele exorta os seus discípulos a continuarem pedindo e buscando a Deus em oração, a serem persistentes, a orar sempre, nunca esmorecer, orar sempre pela mesma coisa, adolescentes, e não desistir. Orar de dia, orar de noite, orar em momentos diferentes do dia, orar, adolescentes. E não só orar ali ao acordar, à noite, estou indo dormir, aí vou lá e oro, Senhor, me guarda nessa noite. Não, não é isso, mas orar insistentemente, orar até que a resposta do Senhor chegue para as nossas vidas. Amém? Há promessas, adolescentes, para aqueles que oram. Há promessa para os que pedem, a Bíblia fala que eles receberão. Há promessa para os que buscam, a Bíblia fala que esses acharão. Há promessa para os que batem, para os que insistem, a Bíblia fala que abrir-se-vos-á. Efésios 3:20 nos diz que Deus é capaz de nos dar além, muito mais, adolescentes, do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos. Porém, Jesus não disse, adolescentes, preste atenção nisso, Deus, ele pode nos dar muito mais além do que pensamos, muito mais além do que pedimos, muito mais além do que nós sequer imaginamos. Porém, Jesus não disse em momento nenhum que Deus sempre dará aquilo que nós pedimos. Amém? Sabe por quê, adolescentes, que isso acontece? Porque muitas vezes, adolescentes, às vezes é difícil para a gente entender isso, mas preste atenção. Muitas vezes, aquilo que nós pedimos pode ser um grande problema, pode ser uma grande maldição para a nossa vida, só que a gente não sabe. Aí a gente continua pedindo aquilo ali para Deus. Mas é por isso, adolescentes, que nem sempre a resposta de Deus estará de acordo com a sua vontade, estará de acordo com a minha vontade. Muitas vezes, Ele não nos dá aquilo que nós pedimos porque Ele nos ama e Ele quer nos proteger, adolescentes. A verdade é essa. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor porque Ele está, adolescentes, nos protegendo. Amém? O Pai Celestial, Ele pode dizer sim. Ele pode dizer não à nossa oração. Ele pode dizer espere. Ele pode dizer também. A oração, ela tem mais a ver, adolescentes, com fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa vontade. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa e agradável. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 12, verso 2, se for para o nosso bem, Deus nos entregará muito mais, abundantemente, além do que nós estamos pedindo. Mas, adolescentes, se não for para o nosso bem, Ele não nos entregará. Amém? É esse Deus maravilhoso que nós pedimos, é esse Deus maravilhoso que nós servimos, um Deus que tem prazer em abençoar. Se for para o nosso bem, Ele nos dará muito além do que nós imaginamos. Glória a Deus por isso. Amém?
Orar, adolescentes, é pedir a Deus em diálogo. É conversar. Orar é um diálogo com o Pai. É uma conversa simples. É nós que temos mania de complicarmos as coisas. O Evangelho ele é muito simples. Glória a Deus por isso. Através da oração, nós temos o privilégio de rasgarmos nosso coração diante de Deus. E nós temos a garantia de que Ele não apenas ouvirá aquilo que nós estamos pedindo, mas de que Ele também nos responderá. Amém? O nosso Deus nos chama, adolescentes, para nos relacionarmos com Ele. Nós servimos um Deus de relacionamento, um Deus que fala conosco, adolescentes. Amém? E Ele nos chama também para realizar uma grande obra aqui nessa terra. Mas isso só será possível se dedicarmos a nossa vida à oração. Eu sempre falo para vocês que nós temos uma missão aqui na terra, senão Deus nos salvaria e nos levaria. Ele nos salva e nós ficamos aqui porque nós temos uma missão aqui nessa terra. Nós temos coisas a realizar aqui nessa terra que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém, adolescentes? Então que você possa orar a Deus para te direcionar, para te mostrar onde Ele quer que você o sirva. Amém? Que você possa também fazer essa oração. Deus, Ele pode agir sem oração? Vocês acham que Ele pode? Ele poderia decidir que nós não precisaríamos orar. Não precisasse orar, Ele pode. Não pode agir sem oração? O que vocês acham? É claro que pode. Amém? É claro que Deus pode. Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, mas Ele, adolescentes, Ele quis agir através da oração. Ele quis que nós participássemos. Ele quis agir através de nós, através das nossas orações. Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, mas Ele quis assim, agir através da oração. E muitas coisas, adolescentes, foram mudadas, muitas circunstâncias foram alteradas na história por causa da oração do justo. Amém? E muitas coisas podem ser alteradas na minha e na sua vida por causa da nossa oração. Quando Deus pretende, adolescentes, dispensar grandes misericórdias ao seu povo, a primeira coisa que Deus faz é inspirar o povo a orar. Deus, Ele intervém na história. Então, nós devemos ter uma vida de oração. Amém, adolescentes? Que Deus possa usar a minha e a sua vida. É assim, ó. Um automóvel, ele anda sem combustível? Não anda, não é assim? Pode ser o automóvel que for. Ele precisa do combustível para chegar em algum lugar. E nós, adolescentes, da mesma forma, nós precisamos do combustível da oração para atravessarmos as dificuldades da vida e chegarmos próximos de Deus e fazermos a vontade de Deus. Amém? Que você possa dedicar a sua vida à oração. Que você possa buscar o Senhor em oração insistentemente, todos os dias, adolescentes, em nome de Jesus. Que você possa buscá-lo em todo o tempo. Na oração nós entregamos a nossa vida e entregamos todas as coisas nas mãos do Senhor. E que assim possa ser na sua vida todos os dias. Amém? Então vamos orar para encerrarmos a nossa aula. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por esse tempo precioso, ó Pai, na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar em nossos corações, ó Pai, que a Sua semente tenha sido plantada, ó Pai, nos corações dos adolescentes, dos visitantes, de todas as pessoas, Senhor, que estão conosco agora nessa aula. Ó Pai Santo, trabalha, Senhor, nas nossas vidas, nos convença dos nossos pecados.
coloca no nosso coração um desejo puro, sincero, ardente. Inflama, Senhor, os nossos corações para a oração, Senhor. Inflama-nos, Senhor, do desejo de estar diante de Ti todos os dias, de conversar contigo sobre todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, que a oração, Senhor, que nos alimenta, seja o alvo da nossa vida todo dia, Senhor, e que ela possa nos levar a Cristo, Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Encontro calma na oração. Seu